Olá pessoal, estamos aqui na Cogel 2026 e hoje a gente tem dois convidados muito especiais que são o Nelsinho e o Gustavo, nossos parceiros aqui da Cogel, que já estão aí acostumados, né, a serem sabatinados, e mais uma vez a gente vai aqui bater um papo, vamos conversar sobre umas coisas que eu tenho certeza que eles vão ter muito a contribuir pra gente. Então, eu posso começar com você, Gustavo? Deve, Priscila. Vou começar com o Gustavo por um motivo. Hoje ele recebeu um correio fraterno. O correio fraterno dele foi justamente elogiando, né, aclamando a beleza do relacionamento dele com a Aline. E eu bem que eu prestei atenção, falei, eu acho que eu tenho coisas a aprender ali. Conta pra mim, Gustavo, você acha que tem um segredo? O que você me diria? Que dica você daria para a construção de um relacionamento saudável que é elogiado assim publicamente? Boa noite, Priscila, Nelsinho, queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí nesse mais novo trabalho da Cogel. Então, bom, primeiro ponto, eu acho assim, cada casal vai ter uma maneira de se encontrar e isso leva tempo normalmente. A gente estava conversando sobre isso, né? Às vezes se idealiza um relacionamento e pessoas, e nós que somos casados sabemos que no dia a dia é um processo de construção. Então, o que eu considero que é um segredo, pelo menos para nós, foi o exercício do perdão, da tolerância, da indulgência, nesses 26 anos que nós estamos juntos. Então, realmente, o tempo nos permitiu termos muitas experiências, nos conhecermos de verdade, sem máscaras, onde não há aquela idealização do outro, e continuamos apaixonados, inclusive, pelos vacilos alheios. E começamos a entender que não há essa perfeição idealizada lá do início do namoro, em que eu aparentava uma coisa e ela outra. Isso eu achei muito bonito, é uma relação real. Eu acho que o que é real é sustentável. E isso se mostra, né, para as pessoas de alguma maneira, porque a gente não tem que sustentar essa, né, fantasiosa relação perfeita. Ela é o que é. E saibam, tem muitos defeitos. Lamento, né, dizer para quem acha que é perfeita, mas temos, né, nossos desafios. O que eu entendo que, segundo a doutrina espírita propõe, é oportunidade de evolução. Os relacionamentos, sobretudo, são oportunidades de evolução. E se o outro não me oportuniza tudo isso que eu disse no início, não faz sentido uma relação. Acho que é utópico, na minha opinião. Muito bom, oportunidade e vontade. Sim. Né? Uma vontade conjunta ali de fazer as oportunidades serem aproveitadas, né? Sim. Tanto por um quanto por outro. E você, Nelsinho? Ele falou que tem 26 anos de relacionamento. Eu também. 26, olha que coisa, Pois que é. conexão. E você teria alguma contribuição a fazer nesse sentido? O que você acha que mantém o relacionamento firme, sólido? Bom, boa noite, Priscila, boa noite, Gustavo, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham aí. Sempre uma oportunidade gratificante refletir sobre a vida, né? E à luz do Espiritismo tudo fica mais claro. Aprendi muito na doutrina e sobre relacionamento, eu aprendi sobre 5 afinidades, que é uma forma de você construir um relacionamento feliz. A primeira afinidade, normalmente, que é o que é comum, é a afinidade física. Você olha para a pessoa olha pra... alguma coisa chama atenção, é o cabelo, é o jeito de andar. Então, há aquela atração. Essa é a parte mais humana, né? Vamos dizer assim. Mas nós poderíamos passar para o segundo nível, que seria a afinidade ideológica. O que é uma afinidade ideológica? É o casal que caminha junto. Não é que pensa igual, mas que tem objetivos comuns. Imagina você com o seu marido, ele fala, eu quero ser missionário na África. E você, eu quero trabalhar lá em São Paulo. Quer dizer, a ideologia, o que vocês buscam, a essência, os distancia. Então o casal tem que escolher algo que comunga, né? A terceira afinidade seria a afinidade intelectual. Às vezes as pessoas podem achar que não é importante, mas é extremamente importante. Sabe por quê? Porque o Nietzsche perguntava assim, a pessoa com a qual você quer casar é a pessoa que você gostaria de conversar o resto da vida?
Porque depois de todas as emoções, o que resta para o casal é a amizade, a arte de conversar. E aí você precisa de um equilíbrio intelectual. Você não pode pôr uma pessoa muito inteligente com uma pessoa tacanha de inteligente, porque não vai gerir, ele não vai ter conversa. Uma modelo chegou para o Einstein certa vez, lindíssima. Ele falou: Einstein, já imaginou um filho nosso com a minha beleza, com a sua inteligência? Que maravilha! Ele falou: já pensou um filho nosso com a minha aparência e com a sua inteligência? Que desgraça! Então seria a afinidade intelectual. A quarta afinidade é emocional. Por que é emocional? Eu vejo no relacionamento como uma empresa, uma parceria. Não adianta só um gostar, só um investir. Tem que ser os dois no mesmo investimento, 50% para cada, para ter sucesso. E a última seria a afinidade espiritual. Por que afinidade espiritual? Muita gente confunde com religião. Não tem nada a ver. Afinidade espiritual é aquela em que o casal está alinhado para o crescimento individual. Pode ser até de religiões diferentes. Então, se você encontrar alguém que consegue identificar essas 5 afinidades, acho que a chance de dar certo é grande. E entra esse conceito do Gustavo, né? As ideias. Não existe relacionamento perfeito. Nós somos imperfeitos. Então, é saber lidar com a imperfeição, conviver com a diferença. E outra coisa que não pode faltar é o respeito. Se eu te respeito, eu vou te compreender. Se você me respeita, você vai me compreender. E sabendo que ninguém muda o outro. Humberto Holden dizia, né? Ninguém muda alguém. Alguém muda a si mesmo. Não sei se contribuir, mas... Nossa, perfeitamente. Eu concordo. Eu acho que a gente também precisa realinhar acordos, né? E refazer acordos ao longo desse processo de construção. Mas que essas primeiras afinidades, elas são muito importantes, elas são pilares, né? E esses acordos, eles vão sendo construídos de uma forma muito mais harmônica. É muito mais fácil você refazer quando você já tem bons pilares. Verdade. E isso estrutura a vida, né? Porque uma vida a dois, ela é uma vida única. Muitas vezes você tem sua individualidade, a sua esposa tem outra individualidade, mas vocês constroem uma vida única, que é a que vocês compartilham com os filhos que estão ali, ou né? Quem quiser, quem quer que seja que more naquele ambiente. Mas essa energia do casal estando harmonizada, harmoniza toda uma sociedade que gira em torno. E você vê o fracasso de muitas relações que se baseiam só na primeira afinidade. Sim. Por quê? O Divaldo dizia, né, que sexo é igual beber água do mar, sem amor. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Muitos relacionamentos se baseiam só na atração física, nessa afinidade. E tende a passar, o encanto passa, você cansa da beleza. Por mais lindo, você fala, né, às vezes artistas, belíssimo, nossa, que a mulher linda, como é que o cara deixou? Porque não é só isso que mantém um relacionamento. Então, a sua fala é perfeita. Você tem que observar os pilares para poder construir algo em cima. Então, é isso aí. Ah, legal, muito bom. Hoje, gente, se vocês forem convidados a se apresentar, porque muitas vezes vem, né, uma lista de qualificações, uma lista de coisas que vocês conquistaram, né? E nem todo mundo fica confortável com isso, outras pessoas ficam confortáveis porque são coisas reais. Mas se você fosse definir, Nelsinho, se você fosse chegar agora num lugar, eu sou a Nelsinho e eu sou essa pessoa, você consegue definir em algumas palavras? Eu me defino como um peregrino em busca de luz. Porque, na verdade, eu gosto muito da ideia de iluminação, né? Porque quando eu oro, eu sempre imagino as trevas da ignorância, da maldade, às vezes envolvendo a gente, envolvendo o planeta. E a luz, ela dissipa as trevas. Então, como peregrino, eu estou em busca. Porque não existe um caminho, né? Se você pensasse, não, só esse caminho. Toda ortodoxia te leva ao excesso por acreditar ser portadora da verdade. Então, como peregrino, eu estou em busca, sabendo que, como diz um ditado oriental, que a verdade é semelhante a um grande espelho, que colidiu contra a terra e se espatifou em vários pedaços. E cada um de nós pegou um pedacinho e falou, eu tenho a verdade. E, na verdade, temos fragmentos da verdade, aquilo que nós somos capazes de suportar.
Então acho que peregrino em busca de luz me definiria como eu me sinto intimamente. Muito bom, muito bom. E você, Gustavo, te repasso a mesma pergunta. Se você fosse se definir em algumas palavras, esquece as qualificações externas, internamente, o que você diria? O Espiritismo me fez propor essa condição de me conhecer. Eu sou um espírito imortal. Eu existo antes do berço, passarei e continuarei a existir depois do túmulo. Isso me faz perceber que muito daquilo que hoje em mim ressoa é do ontem e que deve ser transmutado, melhorado, progredido, para que amanhã, na minha próxima experiência, eu possa colher os efeitos daquilo que hoje procuro fazer. Então, para mim, essa definição de espírito imortal me tranquiliza tanto, porque a partir daí o resto é meio, né? E o espírito visa, né, alcançar a perfeição. Nós temos nessa fatalidade os caminhos possíveis e cada um de nós está num ponto e num caminho. Então, me defino assim, um ser que pré-existe ao berço e continuará existindo após o túmulo. Muito bom. Muito Já bom. copiei para poder É, acrescentar nossa, minha... tô aprendendo várias coisas aqui. Isso é sempre muito bom, né? A gente vai ouvindo quem sabe mais, quem já caminhou um pouco mais e vai construindo também partes da nossa identidade. Porque quando uma coisa ressoa e Sim. aquilo parece que... Não, mas eu concordo, eu acho que isso também me define. Aquilo passa a ser também um fragmento dessa verdade que você falou. E aí a gente vai construindo a nossa verdade, uma verdade mais democrática, vamos dizer assim, que aceita as pequenas verdades do outro com muito mais facilidade também, né? E além dessa definição, eu gostaria que você trouxesse para mim o que para você, de todo o caminhar que você teve até hoje, aqui na Cogel, no Espiritismo, na sua formação profissional, o que mais te trouxe satisfação pessoal? O que é aquilo que você fala assim, nossa, eu amo fazer isso e eu posso fazer isso muitas vezes até que eu me despeça dessa existência física? Ah, sabe que legal, Pri? É que quando você vai falando sobre esses aspectos da vida, eu vejo que eles se complementam. E embora eu goste muito de determinadas coisas, eu gosto muito, por exemplo, de fazer estudos, eu gosto muito de ajudar médiuns que chegam com dificuldade, são coisas que me dão um prazer maravilhoso, mas eu vejo que elas se complementam, então eu diria que o que me dá prazer é viver. Com essas coisas que se unem, viver vira um prazer, é uma alegria, bem-aventurado para mim é isso. É quando você, inclusive os momentos difíceis, eles passam a ter uma conotação de isso é parte da vida e a vida é boa. Então viva isso também de uma maneira que te ensine algo, para que a vida seja melhor ainda amanhã. Essa perspectiva que me define do espírito, que foi, que é e que será, faz com que viver não seja mais sobre isso ou aquilo, mas sobre ser. Muito bom. Bom, tô aprendendo. Então, além, né, desse novo aprendizado que o Gustavo trouxe, o que você ama fazer? O que traz satisfação pessoal para você, Marcinho? É engraçado que o Gustavo falou, eu faço muitas coisas há muito tempo, tão diversas, que é ao acaso com o que o Gustavo falou. É você ter essa energia voltada para a vida. Então não importa o que você está fazendo, se tem significado. Eu compartilhei com o pessoal hoje, né, que se eu tenho um medo, todo mundo tem algum tipo de medo, e o meu medo é falir. A gente tem tantas ferramentas para acertar, mas falir é fácil. Quando a gente pega a literatura espírita e a gente vê um tanto de espírita que chega num além, comprometido e, assim, diante de tanta riqueza, não saber aproveitar, e pode acontecer com qualquer um. Sabe por quê? Porque muitas vezes o ego está à frente e a gente usa eufemismo para mudar sentimento, a gente se engana.
muitas vezes em troca das paixões. Então essa coisa de viver, as pessoas falam assim, que eu sou muito intenso em tudo que eu faço, eu me entrego. Eu falo, que é esse prazer, a vida tem que ser feita. Se não for para fazer bem com energia, por que fazer? Então, seja, eu estou no palco quando a gente faz peça de teatro, ou quando eu estou escrevendo, ou quando eu estou fazendo palestra, adoro fazer palestra, ou quando eu estou com os meus filhos, ou quando a gente está num encontro desse. Se eu não estiver inteiro, qual é o sentido? O problema é que o Chico falava, eu acho que tem uma mensagem de a gente levar a vida mais ou menos, né? Uhum. Eu acho que não dá para ser mais ou menos. É tudo com verdade. Uhum. E aí é engraçado porque isso interfere, já viu, no meio? Sim. Quando a pessoa está irradiando, são essas pessoas que a gente quer estar perto, porque você vê integridade, você vê verdade. Eu falo assim, eu quero só um pouquinho disso pra mim. E eu busco viver assim. Então, com tudo que eu estiver fazendo, muitas coisas me dão prazer, mas se elas tiverem sentido, significado e me faça ajudar alguém, igual eu faço palestra, não é só falar por falar, é entender que aquilo que eu falei ganha um sentido dentro do outro, ganha ressonância. Né? A gente falou isso hoje sobre o trabalho, quando as pessoas, nossa, vocês falaram isso, me tocou de tal forma, e agora? O que eu faço? Não foi só ouvir, foi fazer a pessoa pensar. Sim. E não é para pensar igual a gente, não é para dar respostas para ela. Então eu acho que isso é importante. E quando que você não faz isso? Você não faz isso com o filho, com o marido, você não faz isso no trabalho, com todas as pessoas que você tem contato. Então, assim que eu vejo. Muito bom. Você me permite um pequeno adendo? Com Pri? certeza. Porque essa questão que você trouxe, eu acho ela assim, extremamente importante. E tem um aspecto que nós pensamos pouco, que é quando nós depositamos no prazer do viver algo fazer. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho um prazer em surfar e de repente eu não posso mais. Eu tenho prazer em conviver com minha esposa e de repente ela desencarna. Sabe, quando algo é tão bom que aquilo torna o resto tão mais ou menos. E aí nós nos tornamos um tanto quanto refém de algo que é perecível. Que amanhã ou depois a gente pode mais estar junto. Vou dar exemplo do meu trabalho que eu amo, mas e se eu não escuto? Se eu trabalho com a escuta. Então, claro que a gente tem coisas que nós gostamos mais, mas eu acho um tanto quanto temerário depositar a beleza da vida e o prazer no viver em um aspecto que pode amanhã não estar. A gente vê no luto mal resolvido muito disso, em que o outro quase que é minha vida também, só que o outro amanhã, conforme a vontade divina, pode ser que eu não esteja, ou eu posso não estar mais aqui, e aí eu continuo a viver lá, sem as coisas daqui. Então a gente tem que ter um cuidado, me parece, para não ficarmos dependentes dessas coisas que são tão maravilhosas, que a gente adora, mas que podem em um momento não estar disponível para a gente. Deixa eu complementar que com o Gustavo funciona assim. Quem mandou? É que ele provoca, aí tem os insights que a gente Exato. fala. Ele está falando, eu lembrei de um conselho que eu recebi do Espírito logo que eu comecei a estudar a doutrina espírita. E o Espírito falou assim para mim, Nelsinho, não se apegue às pessoas. Porque hoje elas estão contigo amanhã, pode não estar mais. Pode desencarnar, pode arrumar outra pessoa. Achei aquilo importante. Ele falou, não se apegue às coisas. Porque hoje você tem, mas você pode perder tudo. Eu falei, faz sentido. Ele falou assim, não se apegue à verdade. Eu falei, José, como assim não me apegar à verdade? É a verdade que vai me libertar. Ele falou assim, a sua verdade de hoje não será a sua verdade de amanhã. E aí aquilo abriu um leque para mim, que tem tudo a ver com o que você trouxe. É o apego a determinadas circunstâncias. O Gustavo foi pontual quando ele explorou dessa sua pergunta, que é o que leva muita gente ao sofrimento, à depressão, porque é como se fosse uma coisa só. E a vida é tão múltipla. Mas se eu me apego a uma coisa só que eu posso perder, eu estou garantindo o meu sofrimento. Então, acho que casa. Muito bom. E vocês são muito habilidosos na comunicação, vocês trazem muita bagagem, muita coisa, muitos argumentos interessantes e super pertinentes, mas existem pessoas que estão começando ainda a caminhar na doutrina, mas que já tem aquela coisinha assim, ó,
querer participar um pouco mais, começar a fazer estudo, né? Mas acabam se sentindo inibidas, falam, quando que eu vou estar pronta como eles? Como que eu começo? Não é? A gente quando tá ali, né, iniciando, a gente sente tão insuficiente, tão pouquinho, ouvindo pessoas falando com tanta propriedade. O que você poderia sugerir para um iniciante, aspirante a orador espírita? Você falou uma coisa, me remeteu ao meu início do espiritismo. E eu tinha começado a estudar a doutrina e conversei com a moça. Aí eu falei, não, tem um mês que eu estou estudando espiritismo. Ela falou, já tem 2 anos. Senti uma inveja. 2 anos, até eu fazer 2 anos de espiritismo, né? Passa tão rápido. Na verdade, assim, a doutrina, ela é luz, né? Ela traz muita claridade. Quando você é sincero e entende que ela está além das pessoas. O que gera muitas frustrações, principalmente em quem está iniciando, é focar nos espíritas. Né? Esse é o primeiro. Olha, os espíritas são pessoas falíveis. Vai ver o Nelson, tá falando bonito, Gustavo, amanhã vai me ver em erro. E aí, nossa, deixou de apaixonar pela doutrina por causa do Nelson. Ninguém pode ser espírita por causa do Nelson. Eu falo isso, a gente é espírita pela doutrina. Nós tivemos recentemente várias pessoas abandonando a doutrina porque fulano, ciclano se posicionou de uma forma que a pessoa não gostou. Então, para quem está iniciando, olha, é um estudo. E eu sempre gostei muito de grupos de estudo. Eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos sozinho e assim, eu senti uma dificuldade grande, palavras que eu não conhecia, era muito jovem e tal. E aí a gente pegou um grupo de jovens e não tinha muita orientação, não, né? Mas a gente foi na força, na raça, e aos poucos a gente foi entendendo os conceitos. Aí você vai ouvir palestra, ouvi muita palestra do Divaldo, do Raul. Já almocei com o Raul, falei, Raul, eu sinto que a gente é tão próximo, eu te ouço tanto que parece que você está lá em casa. Aí eu falei, você parece ser um amigo. Ele falou, nós somos irmãos, me deu um abraço, me senti até importante. E assim, e essa proximidade que dá mesmo. Então você está iniciando, tenha paciência, porque às vezes o conceito não é fácil de ter. Talvez é fácil de entender, mas não é fácil de sentir, de vivenciar. Isso dá conflito. Com certeza. Né? Fala, pô, eu já entendi, mas não consigo fazer. Então, tenha paciência, caminhe, é um passo de cada vez. E o que eu acho belo na doutrina né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega em dominar suas más inclinações. Não se espera espírita santo, perfeito, Chico Xavier, né, os grandes nomes. Espera pessoas de boa vontade, que estão lutando contra as próprias sombras, que estão tentando ser luz na vida de outras pessoas. Então é isso, é perseverança, paciência, que a gente aprende. E fazer palestra, é lógico que essas habilidades, existem técnicas, você faz curso, você aprende a técnica como falar, você aprende a organizar as ideias, mas acima de tudo, é importante que o ensino encontre eco em você. E quando for verdade para você, vai ser mais fácil compartilhar com os outros. Acho que é isso. Perfeito. E Gustavo, você teria alguma recomendação, alguma dica para um iniciante? Alguém que quer ser um futuro Gustavo? Isso é. Meu sonho, ser um futuro Gustavo. Engraçado que eu escuto essas coisas e eu escuto de jovens e eu falo assim, eu penso, não falo, porque eles podem não ter maturidade para ouvir. Mas eu penso assim, você é tão melhor que eu, cara. Não sei por que você está se comparando comigo e pensa que eu sou um objetivo a alcançar. E eu falo isso com honestidade. Nós temos tido a oportunidade de receber tantos jovens entre 25 e 30 anos na nossa casa espírita. Isso da pandemia, muito do trabalho que a gente fez. E jovens assim com potencial intelectual e moral maravilhoso, que não estão preocupados com cargo, com função, só com servir. E eu penso, que geração maravilhosa, como eles pegam ali, escutam uma coisa e aprofundam e vêm me questionar e me apertam. Cara, vocês têm tanto mais potencial do que eu, penso eu, não falo para não estragá-los. Né? Ontem ouvindo o Jeff aqui no Conexão Etérica, cara, eu ficava igual o pai chorando ali, né? Os meninos fazendo tantos trabalhos aqui, a turma de Lafayette. Então, tem uma música que eu considero a síntese da sua proposta, que é: quando Cristo chama, não se pensa 2 vezes.
Perfeito. Eu fiz a pergunta também porque muitas vezes é assim que eu me sinto. Eu penso 1.000.000 de vezes, falando, meu Deus, será que eu aceito esse trabalho? Será que eu aceito isso? Igual eu aceitei a música. Falei, ai, Senhor, me ajuda aqui porque, né, vai ser um desafio. Mas se a gente não se coloca disponível, apareceu o espaço, apareceu a oportunidade, ressoou em mim. Eu falei, bom, vou lá, vou dar o meu melhor. Isso. Se não ficar tão bom assim, eu vou melhorar o meu melhor para a próxima. Sim. Mas a gente vai trabalhando e vai construindo. E seguindo, admirando quem merece admiração, mas não travando, né? Porque se a gente travar, a gente não vai alcançar esse espaço, esse melhor, poder contribuir, né, com outras pessoas, outros jovens. Para mim é um motivo assim de super orgulho. Os filhos de vocês estão no meu grupo de estudos. O que eu vou contribuir com essa galera? Inclusive tive bons feedbacks. Eles estão assim tão bem assistidos, sabe? E eu acho que é cada um explorar aquilo que tem de potencialidade. Hoje, o que eu posso contribuir mais com eles, assim, né? Sendo que eles já são tão bem informados, tão preparados. Eu posso contribuir com acolhimento, eu posso contribuir trazendo realidades diferentes, né? Da minha experiência como professora universitária, da minha experiência como mãe, de tantos filhos de faixa etária diferente. Eu falo tantos, mas já me inibi, porque o Nelsinho ganhou. O Nelsinho tá na frente. Eu sou veterinária de felinos predominantemente. Quando uma casa tem muitos gatos, ela é considerada uma casa multicats. E tanto a sua quanto a minha são casas multikids. Lá em casa tem gato, tem cachorro, isso das nuvens, tem galinha, pato, adoro bicho, é multitudo. E nessa casa multitudo, Nelsinho, como que você faz para conseguir conexão com cada indivíduo? Bom, eu viajei com os meus filhos, agora fui fazer uma série de palestras no Espírito Santo e fui com 6. E aí na viagem e tal, e a gente conversando muito, né? Aí a Lívia, pai, o senhor gosta da nossa companhia? Eu falei, eu amo. Que bonitinha. Eu amo estar com vocês. Meus filhos não são um peso para mim. Eu adoro estar com eles. Brigo com eles, que é coisa de pai, né? Tem que chamar atenção, tem que... Mas nunca foi desagradável estar com eles, querer despachá-los. Então, aonde eu estou, eu quero que eles estejam. Quando eles eram pequenos, a gente estava ativo com o grupo de teatro, eles estavam no grupo de teatro. A gente ia fazer campanha do quilo, estava na campanha do quilo, ia visitar o orfanato, ia visitar a creche, eles estavam juntos. Então, assim, a convivência, para mim, é uma das coisas que me dá muita alegria, muito prazer, porque eu sei que passa rápido. E eu vejo muitas vezes as pessoas se queixando, e assim, que vê o filho como um peso, a convivência como um peso. Vejo gente investindo em imóveis, em carros, em ações. Meu propósito é investir em gente. Então, assim, eu lembro que quando a gente adotou a Gabi estava com 17 anos. Ela passou 10 anos no abrigo. Não pôde ser adotada porque a mãe estava internada num asilo, em estado comatoso, não podiam perder o poder pátrio. A vida dela foi no abrigo. E aí a gente funcionava como família acolhedora, levando crianças Natal, Ano Novo, férias, e a gente fazia, e ela foi parar na nossa casa. E ela fez o aniversário de 17 anos lá em casa. No ano que ela fazia 18, ela tinha que sair do abrigo, porque a lei, né? Ela não tinha pra onde ir. Aí você imagina eu falar pra você, olha, você vai sair da sua casa agora, você não tem pra onde ir, sem nada. Como é que fica a cabeça de uma pessoa assim? Aí ela fugiu do abrigo, ela tomou remédio para se matar. E a Hélia falou assim, você teria coragem de adotar uma adolescente? Porque o nosso planejamento era adotar 7 crianças. Aí eu falei assim, na hora que ela falou de adolescente, eu falei, quer ir lá agora? Não tem problema com gente não, mas só entra num acordo. Ela entra como extra na adoção, não pode ser o 7. Foi o acordo que a gente fez. Mas você vê, eles estão aqui, estão amando estar aqui na Cogel. E eles veem o mundo em que eu vivo. Então, muitas vezes eu penso, você tem que entrar no mundo da criança. Não, eu tenho que trazer ela para o meu mundo, para ela entender qual é a referência. Né? E participar. Quais são os valores.
Porque a gente ensina muito mais com o que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Eles estão mapeando a gente o tempo inteiro. Sim. Eu conto uma história da adoção que mexe muito comigo, foi do Vitor Arthur. Ele estava com 4 anos. A gente adotou ele bebê, né? Saiu da sala de parto para os nossos braços. E eu falo para os filhos que são adotivos, né? E aí, tava vendo um filme do Superman com ele. Pô, Superman foi adotado pela outra família. Ó o gancho! Aí eu peguei a Aí, referência. Falei, olha, Vitor, o super-homem foi nascer numa família, foi viver em outra e tal. E tentando trabalhar com ele a ideia. Brincando, ficou ó pra mim. Pensei, não tá preparado ainda pra conversa. Uns 5 dias depois, a Eda me liga desesperada. Não sei se você falou pro Vitor que ele é adotivo? Falei, por quê? Não, porque eu falei assim, a gente tem um hábito de perguntar sempre pro Vitor, por que você é tão amado? E ela perguntou pra ele. Ele falou assim, é porque me doaram, me deixaram aí no portão. Oh, meu Deus. Que é isso? É, o João também e a Gabi também, eu sei de tudo. É isso, meu pai me contou. Você pensa que a criança não tem nada, que não tá captando tudo. Né? Eles têm essa habilidade, né? Antenados e tal. E aí depois eu cheguei em casa e falei, Vitor, por que você é tão amado? Ele riu. Aí eu falei, você sabe que nós somos amigos de outras vidas, né? Ele falou, eu sei, papai, mas Deus me colocou na casa errada. Eu falei, não, meu filho, porque Deus não erra endereço. Isso é lindo, muito lindo. Hoje a gente teve a oportunidade de comentar sobre isso agora no estudo da noite, que o dar a vida já é grandioso e pode ser a única e melhor coisa que alguém pode fazer por um outro ser, viabilizar essa chegada. E qual vai ser o destino desse outro ser? Variadíssimos. Mesmo quando você planeja tudo, você não tem controle de nada. Então, é muito bonito quando esses encontros, eles acontecem dessa forma, tão feliz, tão harmônica. Mas claro, eu sei que devem ter seus desafios, mas com certeza é o que você falou, não houve um erro, houve uma programação. Uma programação diferente da formatação que a gente considera ideal. A formatação que Deus coloca pra gente é a ideal, a gente só tem que aprender a ver. E é uma questão da fé, né? A Elida, minha esposa, fala assim, eu não tenho a fé que você tem, embarco na sua. Eu falo, olha, como Deus não é endereço, vai chegar aqui quem precisa chegar. E assim, é aqueles espíritos que estão vinculados de alguma forma com a gente. E assim, eu pretendo adotar mais 5 crianças. E assim, eu sei que elas já estão sendo preparadas para chegar. E vai dar tudo certo. Eu não tenho medo que vai... Nossa, como é que vai ser? Não! Na hora que chegar, é o momento que tiver que ser, da forma que tiver que ser. Eu só vou acolher. Porque eu acho que é isso. Quando o anjo aparece para Maria, né? Qual que é o diálogo? Eis aqui a serva do Senhor. O sim de gatinho. Então assim, ser servo é isso, é aceitar. O servo faz aquilo que o Senhor mandar. E se você confia que existe essa causa, né, de todas as coisas, essa inteligência suprema, ele não vai fazer nada errado. E é essa fé que a gente tem que se entregar. Vai dar tudo certo. Eu vou cumprir o meu papel da melhor forma possível, com intensidade, com energia, com vida. Né? É isso. Muito legal, muito legal. Gustavo tem 2 meninos, né? Isso. Os meninos maravilhosos também. E eu acredito que os 2, eles devam ter aquela coisa assim, não, talvez não eles mesmos, eles são muito bem resolvidos, mas uma pressão externa de ser iguais ao pai. E isso acontece por lá? Acontece. E a gente já conversou abertamente sobre isso, né? Por um lado, me sinto feliz no sentido de que é uma referência positiva. Por outro lado, conversamos muito sobre a individualidade de cada um. São distintos, né? Aleph introvertido na dele, Pietro o fanfarrão, né? Comunicativo, aquele magnetismo desde bebê,
né? Então, nessa individualidade, a gente enxerga beleza e ensino eles a verem beleza no que eles têm de diferente de mim. E também digo isso a eles, como eles são melhores que eu. Né? No dia dos pais, eles mandaram uma mensagem que me emociona muito, os dois, que disseram assim, que eu seja um homem como você. E eu disse, vocês já são 110% do que eu sou, porque eu vejo isso neles. Espíritos melhores, sabe? Que já fazem coisas que eu não fazia na idade deles. E isso é muito bonito. Então, na verdade, eu acho que deveria ser o contrário. Eu deveria ser como eles. E a gente conversa muito abertamente sobre isso. Em casa é muito desconstruído essa coisa da personalidade que o movimento espírita acaba nos colocando, mas que são coisas atávico-religiosas nossas. Então o pai deles é o pai e a mãe que tem ciúme, é o pai que chora, né? E eles brincam, a gente se diverte muito na nossa intimidade com isso. Mas por um lado é bom, por outro lado eu tiro esse peso, permitindo a eles serem quem são, dando espaço para eles, a individualidade deles, de se expressarem no mundo. E o que eu, na minha experiência, percebi que isso foi muito bom para eles e para nós, enquanto família também. Muito legal. E você acha que a doutrina espírita é o que mais te dá ferramentas para você pensar assim, agir assim na sua família? Ou você, enquanto psicanalista, também utiliza de ferramentas técnicas, né, para poder se posicionar dessa forma, que eu acho muito bonita, é um desprendimento, ao mesmo tempo que você se permite se alegrar e se orgulhar disso, Sim. mas com espaço para eles serem outras coisas que de repente vão ser bem diferentes, que eles são jovens, eles podem ter ideias e outros caminhos. Você acha que é mais a doutrina ou mais a psicanálise ou uma junção de tudo? Uhum. Eu não analiso meus filhos, eu folgo em casa. Então, eu sou esse espírito imortal em casa. E a nossa relação, ela é de espírito para espírito. A gente constituiu isso desde muito cedo lá em casa. E o espiritismo, ele na verdade, por isso eu me emociono, porque o espiritismo é o que... A Aline está falando isso agora ali no corredor com o pessoal. É graças à doutrina espírita que estamos casados ainda, né? Que superamos as dificuldades e nos tornamos um casal que pode ser referência para algumas pessoas. É graças à doutrina espírita que sou o pai que sou. Então, sem dúvida alguma, o espiritismo é a referência para a maneira como eu convivo, educo e proponho as relações no meu lar. A psicanálise tem uma função muito importante lá no consultório para os meus analisandos. Mas dentro da minha casa, sem dúvida alguma, o espiritismo é a mola mestra que faz com que a família permaneça e progrida com o tempo e com os desafios do tempo. Perfeito. E Nelsinho, né, já falou que ele já tem um plano, e eu sei que esse plano ele não é nem só seu, né? É um plano maior que você já identificou de ter mais 5. E assim, óbvio que isso tem a ver com a sua capacidade, sua sensibilidade, mediunidade e a percepção desse planejamento, né? Eu acho isso tão, tão lindo. Com os meus filhos, parece que eu não sou médium ostensiva. Eu sei que todos nós temos alguma mediunidade, mas na minha relação com os meus filhos isso aflora. Então eu percebi a chegada do Bernardo, primeira vez, eu e o Thiago, a gente ainda era namorado e a gente foi ao Ceifa. Eu tinha acabado de vir da Cogel, minha primeira Cogel 2007, e a gente logo foi ao Ceifa, porque eu fiquei encantada, que mundo é esse de encontro espírita, eu achei a coisa mais linda. E aí eu percebi Bernardo se aproximando. E pra mim foi uma coisa nova, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu vi uma criança aqui. E aí eu falei, cara, vou acolher, porque eu já tinha meu filho mais velho, né? Nós começamos uma história a 3, eu e meu marido. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E será que vem outra criança logo assim? Mas eu falei, vou acolher. E aquele espírito se aproximou da gente mesmo quando a gente ainda estava namorando. Nada estava garantido e as coisas foram acontecendo. E aí ele chegou depois de 1 ano e pouco que a gente
tinha casado mesmo, de fato. E aí foram, né, 10 anos de intervalo para a terceira filha, para a qual eu me preparei emocionalmente como eu nunca me preparei para nada, como se eu fosse correr uma maratona. Eu tinha certeza que eu ia receber alguém muito conectada comigo. No meu primeiro dia de pré-natal, eu falei para minha médica, que a médica já sabia, ela me disse o nome da médica que ela queria. E ela, a médica, já sabia da história antes de eu engravidar. Quando eu engravidei, eu falei, eu vou. E aí eu cheguei para ela e falei, eu acho que ela vai nascer no meu aniversário. Ela falou, eu vou anotar. Ela é espírita. O pai dela foi meu obstetra no parto do Bernardo. E ela falou, eu vou anotar, que você está muito sensitiva. Minha bolsa estourou no dia 9 de março, ela nasceu no dia 10 de março. Meu aniversário. 6 dias depois que eu tinha voltado da Cogel, eu cheguei aqui na Cogel, quase que ela veio me pôr de vez. E aí eu fui pega de surpresa, achando que eu estava dominando tudo. Todo mundo percebeu. Eu fui pega de surpresa com o Benício, que tem diferença de idade de 1 ano e 4 dias para ela. Quando eu achei que eu estava finalizando, veio mais um. Então não tem controle de nada, as coisas acontecem, a gente tem que estar pronto. Sim. Eu não acho que eu estava pronta, mas eu me preparei no caminho. Sim. E aí eu fico imaginando que para você deva ser isso, se prepara no caminho, vai aparecer o sim tá aqui. Então a gente recebe. Eu aprendi uma coisa que é assim, eu sei o que fazer, o como é com Deus. É isso. Achar que a gente tem controle é uma ilusão. Eu tinha 21 anos de idade, a gente tinha feito uma viagem para Chapada dos Veadeiros. Na volta a gente subiu a Serra do Cipó em Belo Horizonte. E eu ouvi, não estava conversando com ninguém, nunca tinha pensado sobre isso, uma voz que falou, você tem o compromisso de adotar 7 crianças. Ok? Tá certo. Comecei a falar isso para todo mundo, ninguém acreditava. Não, tiver o primeiro, desiste. Cara, mas veio tão certo, tão estabelecido, que eu não tenho. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a Égida, né? Aí eu falei assim, olha, eu quero adotar 7 crianças, eu vou casar. Ela virou e falou assim, mas e filho consanguíneo? Eu falei, diga uma mulher que aceita adotar 7, quantos consanguíneos ela quiser? Vamos lá, crescer e multiplicar, e a ideia era essa. E aí, assim, a gente foi construindo essa história. É claro que a Égida com muito mais medo, eu sou muito mais sonhador e a Égida muito mais pé no chão. Acho que é isso que faz dar certo, né? A Égida é muitas vezes o meu freio, me levo pela emoção, eu encaro. E aí muitas vezes eu alavanco pela minha fé, não tem jeito. E eu me lembro que a gente, quando o Nelson nasceu, eu fui fazer a minha programação para adoção. E a gente demorou para entrar na fila. Um casal jovem, com um filho, com a possibilidade de ter mais, queria adotar 7, alguma coisa tinha de errado. Me mandaram para o psiquiatra. Surge essas dúvidas, né? Foi bem ativo. E aí, o que aconteceu? O Nelson chegou 1 ano e meio. A Égida engravidou da Lívia, estava de 2 meses, e a gente contando para os amigos que ela estava grávida, tinha acabado de saber e tal. Aí recebi a ligação da assistente social. Olha, tem uma criança aqui, vocês querem adotar? Eu falei, como assim? Nós não somos os primeiros. Olha, porque todo mundo que a gente ligou, ou não atendeu, ou atendeu, já adotou, não quer mais, ou não quer porque ele é negro. Tem problema? Já imaginou? Você chegar nesse mundo, ser rejeitado pela mãe, ser rejeitado pela cor da pele. Pro espírito isso é um impacto, né? Aí eu falei, pra mim não tem problema não, eu falei com a minha esposa, ela contando pro pessoal da gravidez. Eu falei, eu com o telefone assim, tem uma criança pra gente adotar. Ela, o quê? Aí eu fiz esse argumento, né? Falei assim, olha, o pessoal não quis, porque ele é negro. E ela grávida já tava mais do que sensível, né? Eu narrei ali. E aí a gente foi pro hospital, a gente não tinha nada, a gente tinha doado tudo do Nelson. Chegamos no hospital, assim que a gente pôs o pé no hospital, os amigos chegou com um kit recém-nascido. Ah, que lindo. Olha como é que é a ação divina. A Égida pegou o João Pedro no colo, tinha 5 horas de nascer. Ela chorou como se tivesse nascido dela. E o João, pela rejeição, ele nasceu com marca de expressão. Nunca tinha visto criança com marca de expressão. Assim, a testa franzida, tinha marca. A mãe, depois eu fiquei sabendo que durante toda a gravidez rejeitou. Falou, não vejo a hora de tirar isso de mim, de ir pro baile e tal. E é lógico que o espírito tá captando, né? Quando você fala da sua sensibilidade,
a mãe, ela é médium do espírito reencarnante, a mente conectada, e muitas vezes ela está externando, né? E ele com certeza captou as emoções e tal. Tanto é que o João, bebê, ele estava no meu colo. Se eu passasse para você e ele saísse do campo de visão dele, ele chorava. Ele carregou por muito tempo a questão do medo do abandono. O João aprendeu a andar de bicicleta sozinho, ensinou a Líbia, ele era ótimo. Um dia a gente foi andar de bicicleta, ele por algum motivo ele ficou para trás e a gente não deu conta. Na hora que a gente olhou, ele estava afastado, ele cansou. Como ele chorava. E você vê a marca, sabe, do abandono. O Raul fala assim, a gente não precisa contar para um espírito que ele é adotivo, ele sabe. Porque há compromissos ali, há coisas a serem resgatadas e tal. E é engraçado que às vezes as pessoas não têm sensibilidade para adotar. Às vezes eu tive um período que eu tive 5 crianças abaixo de 5 anos, fiquei com 2 meninas na guarda. E as pessoas chegavam, qual que é seu? Eu, todos, né? Qual que é meu? E eles ficavam esperando, aguardando a nossa resposta. E as pessoas, o adulto não tinha essa maldade e de insistir para fazer distinção. Um dia a Eda não tem a mesma paciência que eu. Ela na feira, estava o João, a Lívia e o Nelson. Diferença pouquíssima de idade entre eles. E aí o Nelson é branco, né? Cabelo louro, era igual espiga de milho. O João é negro, a Lívia é café com leite. E a mulher falou, todos seus? Aí, quantos anos? E eu tenho um período que o João e a Lívia compatibilizam a idade. Aí era 8, 7, 7. São gêmeos? E a pessoa começa a perguntar. E a Eda não tem paciência. E saiu com eles e tal. E aí o João falou, na hora que chegou no carro, e aquela mulher aí, mano? Aí, que mulher? Aquela mulher queria saber se eu tinha nascido de você. E aí ele começou a chorar. Eu queria ter nascido da sua barriga. Aí ela virou para ele, olha filho, você não tem que chorar. Você foi escolhido, você nasceu do meu coração. E desde então a gente trabalha com eles. Essa questão do afeto, né, do vínculo. Nós somos espíritas, a consanguinidade não importa em nada. Hoje quem é pai, mãe é filho, avô, neto, não tem vínculo consanguíneo nenhum, mas estão unidos pelos laços do coração. E é isso que a gente ensina para eles. E tem que ver eles se defendendo, são juízes, advogados um do outro. Vai falar com um, os outros não têm defesa. Uma união. E eles se ligam, se importam com o outro, querem fazer tudo junto. Isso não tem preço. Isso é lindo. Isso não tem preço. Então quando o Gustavo fala ali da emoção, ele consegue identificar. Eu sou militar, eu sou mais durão, né? E com mais criança, se não for mais rígido, aí o negócio se pega. Eu sempre fui duro com os meus filhos, de disciplinar. E minha mãe falava assim, como que pode ser tão duro? E eles te amam tanto, estão agarrados contigo. Eu falei, é essa, mãe? Porque eu, ao educá-los, eles veem que eu me importo. E não é só para disciplinar, porque é o momento do afeto, do carinho, do olho no olho, do eu te amo de verdade, de abraçar. De falar, momento família, todo mundo se agarra. Em casa é o caos, mas é um caos organizado, onde o afeto predomina. Então, assim, a gente vai vendo como que a doutrina ajuda a gente a entender a vida em sociedade, né, nas relações, por outro prisma. É isso. Muito bom. Gente, a conversa tá uma delícia, a gente vai dando tom daquilo que toca a gente, né? E falar de família, falar dos afetos, falar da pessoa que a gente escolheu estar. Às vezes se torna mais interessante até do que a gente falar da gente. Mas quando a gente fala sobre como a vida acontece nesses espaços, a gente fala muito da gente também. Sim. A gente fala muito do nosso merecimento, do nosso empenho, do nosso querer e daquilo que é permitido, né, pra gente, pela espiritualidade, pelo divino. Então eu quero muito agradecer a vocês pelo compartilhamento honesto, sincero, pelo conhecimento compartilhado aqui conosco e que venham outras oportunidades, que ouvi-los é muito bom. Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece a gentileza, conduz muito bem, deixa a gente à vontade, né? Sim. E foi um papo tão bom, né? Você não percebe passar a hora. Ai, eu adorei. Obrigado. Eu adorei. E obrigado por nos dar a oportunidade também de mostrarmos os seres humanos, espíritos que somos, e não os palestrantes espíritas que as pessoas conhecem, né? Acho isso muito importante, desconstruir essa imagem.
para que a gente se veja irmãos, para que a gente perceba que isso que acontece na Corgel é uma comunidade, né, em que tem Jesus no comando, mas nós colaborando com o Mestre. Então, desconstruir isso é muito importante. Permita-me só recordar aqui o nome de Allan Kardec, é por isso que a gente está aqui, porque foi esse colaborador de Jesus. Ele diz que o Espiritismo não tem hierarquia, não tem ritual. E quando a gente se coloca na condição de humanos, de irmãos, eu acho muito importante que nós, que de alguma forma somos referências para alguém, possamos ajudá-los a percebê-los que eles também são importantes e são referências para alguém. Eu acho que isso convida, traz para o trabalho, né? Eu acho que desconstruir uma idealização é fundamental para que outros sejam parte desse processo. Então, muito obrigado pela oportunidade de sermos aqueles que as pessoas em geral não têm, né, oportunidade de conhecer, que é o que somos de verdade. Gratidão é toda minha e eu me sinto muito privilegiada por poder compartilhar dessa humanidade e dessa irmandade. Muito obrigada, gente. Fiquem com a gente. Até o próximo podcast.